pessoal, eu sou Rafael, sou médico cardiologista, sou do Rio de Janeiro. Fui convidado pelo pessoal da UFPR do Paraná para conversar um pouquinho sobre residência médica, sobre as especializações que a gente faz ao longo da nossa vida médica. Decidi também conversar um pouco sobre a minha experiência na medicina e na cardiologia. E eles pediram para a gente programar uns casos clínicos. E eu resolvi pegar 2 casos clínicos bem interessantes que aconteceram recentemente na minha vida, que eu acho que encaixa muito bem no que é a vida do médico. Tá? Então, a gente vai começar aqui. Eu vou compartilhar minha tela para apresentar 2 casos clínicos, vai ser bem rápido. Depois a gente vai bater um papo sobre residência e sobre tirar dúvida do pessoal aí do blog da Resenha Médica. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos começar aqui com os casos clínicos, 2 casos clínicos que eu preparei. Tá? Eu sou Rafael, sou cardiologista e cardiologista intervencionista. Para quem não está familiarizado com o termo, cardiologista intervencionista é um médico que faz procedimentos invasivos, né? Cateterismo, angioplastia, troca de válvula percutânea, são os procedimentos percutâneos na cardiologia. Uma especialidade que não é tão antiga, mas que vem evoluindo muito, desenvolvendo várias novas técnicas de abordagem. Eu faço parte de um grupo de hemodinamicistas aqui no Rio de Janeiro, somos responsáveis por seis departamentos de hemodinâmica no Rio. Tá, vamos começar aqui. Eu não tenho conflito de interesse nenhum nessa apresentação. E eu deixei destacada essa frase para a gente ficar na cabeça e ver se eu consigo responder isso para vocês no final. Qual a diferença entre o médico e a maioria das outras profissões? Vou contar o primeiro caso aqui para vocês poderem pensar um pouco sobre isso. O primeiro caso é uma mulher branca, de 60 anos, casada, moradora do Rio de Janeiro. É uma empresária que se aposentou há 3 anos. Ela diz para mim que fuma 2 cigarros por semana, no fim de semana, quando está com os amigos. É uma estilista social que bebe também 1 vez por semana. Então, consumo de álcool e cigarro muito pouco. Né? Não tem uma carga tabágica que vale a pena a gente calcular. Tá? Ela fez uma ligação para mim, foi por telefone. Ela se queixava de cansaço ao subir pequenas ladeiras e cansaço ao brincar e cuidar dos netos. Então, um cansaço ali moderado dos esforços. Tá? Ela só tinha como comorbidade uma história de dislipidemia. Tudo bem? No consultório, eu pedi para ela ir até o meu consultório, né, porque a consulta por telefone para o cardiologista, né, a telemedicina que o pessoal está usando muito agora, até nessa fase agora de pandemia, é muito complicado para o cardiologista, porque a gente pode conversar, ouvir as queixas dos pacientes, os sintomas, mas a gente tem que fazer uma ausculta do paciente, a gente tem que ver um eletro desse paciente. Então, só conversando não dá. Então, eu pedi para ela ir até o meu consultório. É uma paciente de 57 quilos, 1,64 m, tem um IMC de 21,2, um IMC normal, peso normal. O exame físico dela é completamente normal, palpação dos pulsos, a ausculta cardíaca normal, ritmo regular, sem sopro, os membros sem edema, pulsos palpados em todos os membros, uma pressão arterial um pouquinho para elevada, 130 por 80, uma frequência cardíaca também que uma paciente com esse perfil corporal, nessa idade, 90 de frequência cardíaca em repouso, eu não gosto muito, porque é uma paciente que a gente vê que não é uma paciente que tem uma aptidão física muito boa. Né? Quanto mais exercício o paciente faz, ele mais bradicárdico fica. Tá? Claro que eu não quero ninguém como triatleta batendo a 40, mas uma frequência cardíaca em torno de 60, 65, é uma frequência cardíaca legal. Esse paciente vai tolerar melhor, vai ter uma melhor aptidão física. Tá? Mas o exame físico dela, completamente normal. Nada que chamasse atenção. Um eletrocardiograma no consultório, essa é a foto do eletrocardiograma. E o que a gente vê aqui? Né? É um eletrocardiograma em ritmo sinusal, tem um eixo cardíaco normal e um eletrocardiograma que estaria até normal. Mas na fase na repolarização, quando a gente vai ver as ondas T do eletro, a gente pode observar que ela tem um infrazinho do ponto J aqui na parede inferior, D2, D3 e AVF. Ela tem esse infra, a AVF está aqui, ó.
Então, tem um infra aqui do ponto J, né, que pode ser sugestivo de doença coronariana, né? Doença mais comum que tem na população mundial, pode ser sugestivo disso. Uma paciente de 60 anos, tem uma história de dislipidemia. Eu já imagino que ela seja ali mais para sedentária, que não faça atividade física com frequência, e está com uma queixa de cansaço aos esforços que começou recentemente. Então, eu consideraria isso até como uma angina de início recente. Um eletro desse requer uma investigação mais a fundo, né? Então, é um eletro que está praticamente normal, mas tem uma alteração de repolarização na parede inferior, D2, D3 e AVF, com infra do ponto J. No laboratório dela que eu solicitei, ela fez rapidamente, ela fez um hemograma, que não tem muita alteração, não tem anemia, parte de células de defesa tudo normal, plaqueta normal, exame de laboratório, parte de série vermelha sem alterações e série branca sem alterações. Exame de glicose, para saber se ela é diabética, eu estou querendo investigar aqui os fatores de risco para a doença coronariana dela, para saber como eu devo investigar essa queixa dela, né, diante daquele eletro alterado. Então, uma paciente não tem diabetes, uma glicemia de 88, e tem o laboratório que ela coletou o exame, tem um histórico dela desde 2007 até 2020, que mantém essa faixa entre 75 e 80, normal. Eletrólitos normais, potássio normal, sódio, magnésio, tudo normal. Função renal, normal também, 0,7 de 0,79 de creatinina, 0,8, normal até 1, normal, paciente peso legal, né, dentro da faixa normal de peso. Pré é normal. Parte de colesterol, né, ela tem aquela história de dislipidemia, tem um colesterol total um pouquinho elevado, 220, um HDL, que é o colesterol bom, né, de 78, isso é bem legal, porque acima de 50, isso já começa a gerar proteção cardiovascular. Então, quanto maior o HDL, é melhor para o paciente. E ela tem um LDL, que é o colesterol ruim, né, de 127, né, não está numa fase muito crítica, que seria acima de 190, mas também não está abaixo de 100, que é o que eu gosto dos meus pacientes. Mas está numa faixa que é considerado como normal pelo laboratório, que é abaixo de 130. Então tá legal, tem um colesterol controladinho. E o triglicerídeo bem baixinho também, de 64, abaixo de 100, tá ótimo. Então não tem uma dislipidemia muito agressiva, nada que nós nos preocupemos. Eu costumo fazer, até recomendação, foi até visto agora no Congresso Europeu, que teve recentemente, mês passado, para avaliação de risco cardiovascular, a gente usar um aplicativo que tem no telefone. É uma calculadora da American College, foi desenvolvida em 2016, se não me engano, 2014, e é ASCVD, RISC. Ela calcula o risco em 10 anos do paciente desenvolver uma doença cardiovascular, AVC ou infarto, né, por conta de dislipidemia. O ASCVD dela eu nem calculei, porque vai dar baixo, já sei que vai dar baixo, porque tem um HDL muito bom. Né? Nessa calculadora, eles pegam várias coisas do paciente, idade, eles pegam se o paciente é tabagista, se usa AS, se usa estatina, e várias coisas, e dá a sequência do logaritmo lá da calculadora deles e dão para a gente um risco. Tá? Se é diabético, se não é. Então, essa paciente é um risco cardiovascular baixo pelo SCVD. Temos um ecocardiograma, para saber se tinha alguma alteração contrátil nesse coração. Essa aqui também é uma foto do ecocardiograma dela. Aí a medida das estruturas, as medidas das estruturas estão totalmente normais, não tem nada alterado, tudo totalmente normal, não tem nenhum problema valvar nem nada. Aqui o laudo do ecocardiografista que ele me mandou. Um ecocardiograma completamente normal. Inclusive, ela nem tem uma coisa que a gente vê muito comum no ecocardiograma numa paciente dessa idade, que é a disfunção diastólica do tipo 1. Vocês vão se deparar muitas vezes com essa descrição no laudo. O que seria isso? Nada mais é do que um endurecimento. É a perda de complacibilidade do coração. Quando o coração faz a diástole, que ele dilata, ele fica um pouco mais enrijecido. Isso o ecocardiografista define no ecocardiograma dos pacientes e coloca como disfunção diastólica do tipo 1. Não é doença, mas é um paciente que a gente já sabe que de repente tem uma hipertensão, mesmo que discreta. Então, ela com aquela pressão de 130 por 80, eu acredito que não seja uma hipertensão muito antiga. É mais por conta da preocupação dela por essa queixa de cansaço e tudo mais.
não consideraria ela como uma paciente hipertensa com aquela pressão, tá? E um ecocardiograma completamente normal, sem nenhum sinal de hipertensão, nada disso. E também um Holter, por quê? Com essa queixa de cansaço aos esforços, será que ela não está fazendo uma arritmia transitória, uma fibrilação atrial, que aumenta um pouco mais a frequência cardíaca dela, deixa ela um pouco menos condicionada para fazer exercício por conta dessas arritmias? Ela não se queixou para mim de palpitação no momento nenhum. Mas é uma queixa de cansaço aos esforços, de repente está fazendo alguma arritmia, alguma coisa assim. Além disso, tinha aquela alteração do eletrocardiograma, né? Que eu queria ver se era uma coisa contínua, como é que aquilo se comportava. Tá? No laudo, na avaliação do Holter é como se fosse um eletro que fica 24 horas no paciente. Ele mostrou para mim ali que ele coletou 110 mil complexos QRS durante o exame durou mais de 24 horas, uma média de frequência cardíaca em torno de 85, bem legal, né? Não teve nenhum período de taquiarritmia. Ela teve uma frequência um pouco mais aumentada de 120 batimentos, que foi em torno de meia-noite, tá? Não teve nenhum relato. Quando o paciente faz o Holter, ele leva como se fosse um diário para dizer o que está acontecendo com ele naquele momento, se está subindo ladeira, se está andando de carro, se está comendo, se está dormindo, se está indo dormir, né, no caso. Nesse período desses 120, ela não estava fazendo nada demais, estava assistindo televisão. A detecção de arritmias, né, arritmias ventriculares, ela teve duas extrasístoles ventriculares isoladas, que não deflagra nada, pode ter sido até uma interferência no eletrodo, e supraventriculares, né, arritmias atriais, ela teve 4 extrasístoles atriais isoladas. Isso também é completamente normal, desprezível, na verdade, num laudo de Holter. A gente não considera doença nenhuma para esse paciente, um Holter com laudo normal. Tá? E para completar, como ela é uma paciente de baixo risco, né, com aquela alteração no eletrocardiograma e com uma queixa recente, eu decidi fazer um exame para a gente ver as coronárias dessa paciente. Tá? Colocar essa paciente, que é um paciente de baixo a moderado risco, no cateterismo, é uma paciente que eu acredito que não tenha doença. Então, eu não vou colocar ela num procedimento muito invasivo. Eu pedi uma angiotomografia das coronárias, com score de cálcio. O que esse exame faz? Uma tomografia cardíaca com contraste, que ela vai observar a anatomia das artérias coronárias. Não é uma observação tão específica, né, tão detalhada como a coronariografia, o cateterismo. Mas num paciente que a gente acredita que não tenha doença, é um bom exame. Então esse aqui é um exame que eu peço para o meu paciente quando tem necessidade, que eu quero que venha normal. Se eu pedir esse exame e eu ver que tem uma doença de 90% em uma coronária, eu falhei. Era para eu ter pedido um cateterismo, não uma angiotomografia. Esse é um exame que tem que dar normal. Se esse exame der normal, eu falo, opa, eu acertei, fui pelo caminho certo. Então eu pedi uma angiotomografia dessa paciente. É uma paciente de 60 anos, não tem história de hipertensão nem diabetes, os exames mostraram isso. Tem uma alteração no eletrocardiograma na queixa de cansaço recente. Angiotomografia dela. Então a angiotomografia está aqui, essa imagem é da paciente, né? E aqui o laudo, tá? O score de cálcio, o que seria o score de cálcio? O software da tomografia, ele identifica a quantidade de cálcio dentro das coronárias. Tá? Por quê? Porque na fisiopatologia da placa aterosclerótica, a placa aterosclerótica já formada, que vai começar a causar obstrução nas artérias, por mínimo que ela seja, às vezes até incipiente ainda, dentro ainda da camada das artérias, dentro da fisiopatologia existe a concentração de cálcio. E é isso que esse exame busca, o score de cálcio. Ele junta, ele coleta quanto de cálcio tem dentro das coronárias e faz um logaritmo, faz uma conta e me dá uma porcentagem disso. Tá? O score de cálcio desse paciente foi 0, ele coloca ali em cima. Score de cálcio total, 0. Isso é muito bom, porque se é um paciente que não tem score de cálcio, que o score de cálcio é 0, a formação de placas, é difícil ela ter uma formação de placa nessas artérias. Então, score de cálcio 0. Ele até coloca ali embaixo uma observação, que o risco global cardiovascular diminuiu, né, na última avaliação, na última diretriz, de 3,5% para 1,5% nos próximos 10 anos. Então, é um paciente que eu fico tranquilo em relação à doença aterosclerótica dela para os próximos 10 anos. Eu não posso falar que ela nunca vai ter, porque ela pode começar agora a fumar mais, a ficar mais dislipidêmica, a deixar de se cuidar e acabar evoluindo com doença coronariana, né? Então, isso é uma doença evolutiva.
e ali depois vem a descrição das coronárias, todas normais. E aqui a impressão do médico que laudou, coronária normal, paciente de baixo risco em 10 anos. Acabou que ficou como exames complementares ali, não é exame complementar ali em cima, na verdade era interpretação, né, do caso. O que eu tirei desse caso? Qual é o meu parecer para isso? Foi afastar a doença cardiovascular para essa paciente, o problema dela de cansaço, de limitação dos esforços, não é de doença aterosclerótica, está descartado isso, eu fico tranquilo em relação a isso. Orientei a ela a fazer atividade física aeróbica, procurar uma academia, colocar o corpo em movimento. Ela tem 60 anos, ela precisa ter uma musculatura mais resistente, ela precisa de fazer exercício físico e até para ter aptidão física, para conseguir brincar com os netos, subir ladeira, e pedir uma avaliação da psicologia. De repente ela está sofrendo de uma ansiedade, de uma depressão, às vezes está cuidando dos netos de uma maneira mais integral por conta do trabalho dos filhos, e isso aí acaba sobrecarregando ela para uma carga de responsabilidade que ela não está na fase mais, ela é avó, não é mais mãe, não é verdade? E de repente está sofrendo uma ansiedade por conta disso. E como é uma paciente que era uma empresária, né, tinha uma empresa e se aposentou há pouco tempo, talvez a falta do trabalho, a falta de ir para a empresa, falta de tocar os negócios dela, pode estar causando também um caso de depressão nela. Então eu começo a pensar em coisas secundárias para essa queixa dela, entendeu? Então também sugeri a ela procurar um psicólogo para fazer uma avaliação do psicólogo. E não mediquei ela com remédio nenhum para a parte cardiológica. Legal? Esse foi um caso. Vamos passar para o próximo caso agora. Essa paciente, na verdade, não tinha doença, mas foi necessário fazer essa avaliação, que começou de um telefonema. No caso, esse paciente é familiar meu. Né? Uma coisa importante é, mesmo sendo familiar, amigo, pai de amigo, nunca avaliar os pacientes de uma maneira subjetiva, tipo uma avaliação do corredor, ver um exame laboratorial, um exame complementar dentro do elevador do prédio. Pede para o paciente no consultório. Nem que você não cobre a consulta, vai de graça. Vai no consultório. Porque no consultório você vai estar mais centrado, vai estar com um raciocínio clínico mais aberto. Vamos dar sequência, o próximo caso é um homem pardo, de 50 anos, divorciado, morador do Rio de Janeiro também. Ele é barbeiro, nega tabagismo e é um etilista social 2 vezes por semana, só cerveja. Não faz uso de nenhuma droga. A queixa principal dele: dor no peito e cansaço quando faz esforço. Ele me disse que até quando está cortando cabelo, ele tem que parar às vezes porque sente cansaço. Tá? Ele tem uma história prévia de internação no hospital público, há 2 anos atrás, por uma queixa de dor torácica, que foi diagnosticado na ocasião como infarto. Ele não soube especificar, ele não tinha um eletro da época. Ele teve alta do hospital público sem estratificação coronariana, não fez cateterismo, não fez nada. Isso é muito comum no SUS. O paciente interna, por falta de recurso do sistema, ele acaba tendo alta para desafogar o leito hospitalar, ele fica melhor, ele tem alta sem estratificação cardiológica. É um absurdo, mas acontece. Falei para ele no meu consultório. No consultório, esse paciente com um peso de 82 quilos, uma altura de 1,60, um MC de 31,6, é um obeso. Ele estava normocorado, taque de espineco, só de sair da cadeira da consulta e subir na maca, já ficou com um pouco taque de espineco, um desconforto respiratório. Ele tinha um ritmo cardíaco regular, um sopro sistólico 5 cruzes em 6, em foco aórtico, que irradiava para a carótida, tá bom? E para o dorso. Tinha também um sopro diastólico, umas 2 cruzes em 6, um sopro de baixa frequência em foco mitral, tá? Eu considerei como sopro de Austin-Frint. Daqui a pouco vocês vão ter semiologia cardíaca aí, vocês vão saber o que é isso. Sopro de Austin-Frint é um pseudo-sopro de estenose mitral. Como é que ele acontece? Esse paciente tem um problema, na verdade, na válvula aórtica. O sopro aórtico dele é bem característico de estenose aórtica, um sopro sistólico, com uma característica em diamante. Ele começa abaixo, ele tem uma amplitude tardia e depois ele vai diminuindo aos poucos. Mas ele também tinha um sopro regurgitativo no foco aórtico, só que era mais audível no foco mitral. Por que isso acontece? Quando a válvula, algum problema aconteceu nela e está tendo uma estenose, ela não consegue abrir bem. Então ela fica restrita do movimento. Então quando o coração contrai e joga o sangue pela válvula aórtica, como se a gente estivesse apertando a mangueira, a ponta da mangueira, da borracha de molhar o jardim.
o jato vai mais longe e faz aquele barulho que acaba sendo o sopro que a gente ausculta. Esse sangue, quando é contraído do coração, para passar por essa válvula, ele turbilhona, e a gente escuta o sopro. Só que como essa válvula tem algum problema, ela também não está fechando bem. Então, esse paciente também tem uma insuficiência aórtica. O sangue que era para parar na válvula e parar aqui, não deixa voltar para o coração, ele volta para o coração. E volta no momento de diástole, onde a válvula mitral está se abrindo para descer o sangue do átrio para o ventrículo. Nesse momento que a válvula mitral se abre, pela regurgitação do sangue da válvula aórtica, bate no floreto da válvula mitral e faz uma estenose mitral, que não é doença da válvula mitral, mas é pela estenose do sangue da regurgitação aórtica, e faz um pseudo-sopro de estenose mitral, no foco mitral, que é o sopro de Austin-Frink. Tá? Esse paciente também tinha um frêmito na palpação do pré-córdio. Frêmito é a sensação palpátil do sopro. Você sente vibrar na sua mão. Esse paciente tinha um frêmito também no foco, ali no pré-córdio, na palpação do externo dele, por conta do sopro muito significativo que ele tinha da estenose aórtica. Tinha uma pressão arterial de 150 por 76, uma pressão arterial que eu diria até que ela é divergente, né? Uma pressão sistólica mais para alta e uma diastólica que não acompanha, que fica mais baixa, uma pressão arterial divergente, característico também da estenose aórtica, e tem uma frequência cardíaca de 98, um paciente também um pouquinho já tendendo para taquicardia, tá bom? O que vem na minha cabeça, então? Uma estenose aórtica grave, tá? Ele já tinha queixa de cansaço, que é uma queixa de estenose aórtica grave, ele tinha queixa de dor torácica, que é uma queixa de estenose aórtica grave, e para fechar o terceiro sintoma grave da estenose aórtica, estava faltando só perda súbita da consciência, que a gente chama de síncope. Síncope, dor torácica e dispneia os esforços, né, que é a insuficiência cardíaca, são os três sintomas clássicos da estenose aórtica grave, que bota esse paciente em risco com urgência de correr atrás para tentar operar esse coração logo. O que eu tive de conduta para isso? Primeiramente, confirmar esse diagnóstico da estenose aórtica grave com um ecocardiograma. Para a gente medir no ecocardiograma fluxo, ver a mobilidade das válvulas. Eu acredito que essa válvula seja uma válvula aórtica bicúspide. Né? A gente tem duas principais aqui no Brasil, né? Duas principais causas de lesões valvares. Né? A principal delas ainda é, já trocando esse cenário, né? A febre reumática, que acomete principalmente a válvula mitral, em segundo lugar, a válvula aórtica. Esse paciente não parecia ter nada da válvula mitral, mas era uma hipótese diagnóstica. Lá por volta dos 40, 50 anos, esse paciente começa a desenvolver sintomas. Mas esse paciente tinha um sopro muito característico da válvula aórtica. Então, eu penso em válvula aórtica bicúspide, né? A válvula aórtica, normalmente, ela tem 3 cúspides, é a válvula normal. A válvula aórtica bicúspide, ela tem 2 cúspides. Com isso, ela calcifica com mais facilidade. E minha conduta, então, foi pedir um ecocardiograma para ter esse diagnóstico mais confirmado e a gente começar a correr atrás de um encaminhamento para troca valvar, né? Conversar com um cirurgião cardíaco para a gente ver isso. Porque é um paciente de 50 anos, eu não vou submeter ele a uma troca valvar percutânea. Os estudos, por mais que estejam caminhando para isso, ainda não tem nada como classe de recomendação 1A, né, pelas diretrizes. Não está confirmado ainda. Tá? Hoje em dia é uma classe de recomendação 2B, no caso. Exames complementares dele, então, é o ecocardiograma. Vamos dar uma resumida aqui no ecocardiograma. A gente já vem aqui direto para a válvula aórtica. Ele bota aqui, ó, bem no meio aqui da tela. Não sei se vocês conseguem ver minha setinha aqui do computador. Estruturas valvares, válvula aórtica bicúspide, intensamente calcificada, confusão das cúspides direita e esquerda. As duas cúspides estão praticamente juntas. Aí ele segue falando aqui, ó, quando ele faz o Doppler, né, a avaliação do fluxo através da válvula, ele bota aqui, ó, tem dupla lesão aórtica. O que é dupla lesão aórtica? Estenose e insuficiência, como eu tinha visto no exame físico. A estenose causando aquele sopro sistólico, um frêmito, um sopro cruzes em 6, e a insuficiência causando o sopro de Austin-Frink audível no foco mitral. Então ele tem dupla lesão aórtica ao Doppler, com regurgitação leve e estenose importante. Aí ele bota os gradientes aqui, né, de 60 máximo e 40 médio, e uma área valvar de 1 centímetro. O que significa isso? A área valvar é quanto que a válvula consegue abrir. Normalmente ela abre 6. Ela está abrindo 1 centímetro. Às vezes até menos, 0,8, 0,7. Isso a gente consegue, já vi paciente com isso. Então, estenose aórtica, todas as características de estenose aórtica grave.
gradiente médio de 40. Isso é grave. Gradiente é a diferença da pressão, né? Eles estimam a pressão dentro do ventrículo e na aorta. A diferença dessa pressão é o gradiente. Então, ele tem um ecocardiograma compatível com estenose aórtica grave, por válvula aórtica bicúspide. Então, eu tenho aqui o diagnóstico da estenose aórtica grave e a etiologia. A etiologia é uma válvula aórtica bicúspide. Então, como que esse paciente veio parar para mim? Esse paciente ele é barbeiro, né? E na época da pandemia, os salões estavam fechados e eu tive acesso ao contato desse senhor para ele cortar meu cabelo em casa. Então, ele chegou na minha casa tem uma escada pequena, só dele subir a escada, ele ficou muito dispneio. Eu até brinquei com ele, eu falei, cara, veio correndo? E ele falou para mim, não vim correndo não, cara, eu sou assim mesmo, eu fico um pouquinho cansado, mas daqui a pouco eu vou ficar melhor, pode ficar tranquilo. Eu falei, cara, peraí, você tem 50 anos, você não pode cansar tão fácil assim. E aí ele falou comigo que isso era normal para ele depois que ele teve infarto, e eu pedi para ele ir para o consultório. Foi assim que começou essa história. Então, vamos voltar aqui para a tela inicial. Voltando aqui para a tela inicial. Então, esses dois pacientes chegaram para mim não através de consultório, né? Nenhum deles foi me procurar no consultório. Um era uma familiar que me ligou para fazer uma queixa, conversar comigo. Sabe que eu sou médico, claro, mas não foi no meu consultório. E o outro paciente, ele veio cortando cabelo na minha casa. E eu percebi uma queixa, né, que ele apresentava. Até nem era queixa, porque ele nem se queixou, na verdade. Eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele falou que tinha cansaço e dor no peito. Então, respondendo aquela pergunta inicial, qual é a diferença, né, do médico para os outros profissionais? É que o médico ele não pode deixar de ser médico. Ele é médico o tempo inteiro. É o tempo todo. Ele está em casa, ele está sendo médico. Se ele perceber qualquer coisa no restaurante que ele está almoçando, ele tem que estar pronto para poder agir. Tem que identificar, ele tem que perceber. Então, o tempo inteiro vocês vão se acostumar com isso, vocês estão reparando como o paciente anda, percebendo se ele tem uma sequela de AVC, se ele tem uma espondilite anquilosante pelo modo de andar, identificando marcha, tudo isso. Então, o médico não para de ser médico. É diferente de um advogado, ele sai do escritório, ele não é mais advogado, ele vai viajar, ele vai se divertir. O médico não. Está viajando com a família, está dentro de um avião, teve uma parada cardíaca, ele tem que estar pronto para agir. O médico não deixa de ser médico. Então, esses são dois casos que aconteceram na minha vida, que apareceram, caíram de paraquedas, no meu dia a dia. Eu em casa relaxando. Inclusive hoje, estou em casa e, como o médico tem sempre que propagar o conhecimento, estou sendo médico agora também, dando essa palestra para vocês aí. Espero poder agregar alguma coisa na vida de vocês, médicos. Agora vou abrir aqui o espaço para o pessoal lá do Resenha Médica. A gente vai ter um papo, conversar sobre residência, sobre como isso influencia na vida do médico. Tá legal? Então, fico aí à disposição de vocês. Então, eu tenho 3 residências médicas, né? Eu queria fazer cardiologia, né? Inicialmente, queria fazer cardiologia. Então, antes de fazer cardiologia, você tem um pré-requisito da clínica médica. Aí fiz clínica médica, depois fiz cardiologia. E aí, depois, durante a residência da cardiologia, normalmente aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que é aí, mas a divisão é normalmente parecida uma com a outra. Você, no primeiro ano da cardiologia, você fica mais em clínicas, né? Você fica na enfermaria de assistência cardíaca, no CTI cardíaco, no CTI pós-operatório, para pegar mais aquela base. E depois, no segundo ano da residência de cardiologia, você roda nas subespecialidades, que é ecocardiograma, ergometria, que é o teste ergométrico da esteira, cintilografia e angiotomografia, né, que são as imagens pesadas do coração, né? O que mais que a gente faz? Hemodinâmica. E aí você começa a ver as subespecialidades. E aí acaba que você se encanta por alguma coisa. Aí, respondendo a sua pergunta, o que você faz depois da cardiologia? Você tem a opção de ser só cardiologista clínico, ou então fazer ecocardiograma, ergometria, hemodinâmica, cintilografia e imagens do coração, né? Ressonância magnética cardíaca, angiotomografia cardíaca, né? São imagens do coração. Então, você tem várias opções dentro da cardiologia. A arritmia cardíaca, né? Se eletrofisiologia, fazia estudo eletrofisiológico, colocar marca-passo. Então, tem todas essas subespecialidades que você pode agregar no seu consultório, no seu dia a dia,
ou você faz só cardiologia clínica mesmo, entendeu? E fica como clínico, diagnosticando e tratando hipertensão, insuficiência cardíaca. Tem muita coisa para tratar. E, além disso, tem até, se você não quiser fazer outra residência, tem muitos amigos e até professores meus que não fizeram outra residência depois da cardiologia, mas fizeram, por exemplo, mestrado e doutorado em insuficiência cardíaca, entendeu? E ficou um hiper especialista em insuficiência cardíaca. Então, o cara, ele é uma sumidade na insuficiência cardíaca no Rio de Janeiro, entendeu? Ele toca a enfermaria de insuficiência cardíaca do Hospital de Laranjeiras, que é o Hospital Nacional de Laranjeiras. Então, assim, é bem bacana. Tem muita coisa para você trabalhar dentro. Certo, doutor. Obrigado pela resposta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? E, assim, a residência, né, eu sou cardiologista e intervencionista. Como é que foi? 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia e depois 2 anos de cardiologia intervencionista. São mais 6 anos, né? Para cada especialidade, para cada residência, uma prova. Então, você tem que fazer uma residência, se inscreve no próximo concurso, outra prova, e vai passando e vai fazendo. Né? Cada vez mais a concorrência é menor, né? Você faz a residência de clínica médica, você tem ali 130 candidatos vaga, né? Nas grandes capitais, né? No Paraná deve ser assim também, Rio de Janeiro e São Paulo a concorrência é gigante, em São Paulo chega a ter 250 candidatos vaga, né? Porém, o preparo desses candidatos não é tão grande, né? Como se fosse concurso público para polícia, por exemplo. O preparo não é tão grande. Mas quando você vai fazer a residência de cardiologia, você já tem ali 10 candidatos de vaga. Né? E, só que os caras já estão mais preparados, porque eles já fizeram residência de clínica médica. Então, fica menos candidato vaga, mas o nível de exigência é maior. E a mesma coisa na hemodinâmica. Quando eu fiz a residência de hemodinâmica, tinham 3 candidatos de vaga. É muito pouco. Só que também só tinha uma vaga única. Então, o funil vai estreitando bastante. E, assim, a gente tem o Brasil é um lugar muito grande, né, para a gente tratar todo mundo, só que não tem centro para tratar todo mundo em todo lugar. No Rio de Janeiro mesmo, a gente tem vários hospitais mais para o interior do Rio e na grande capital que fica a grande concentração de centros de hemodinâmica. No interior não tem muito. É aquilo que eu estava falando, né? Para fazer residência, né? A carreira do médico começa muito tarde, né? Na verdade. Eu tenho 34 anos, me formei com 25 e eu terminei minha residência de hemodinâmica em março desse ano, Uhum. né, cara? E, assim, além disso, então, estou começando minha vida agora aos 34 anos, entendeu? Antes disso, eu não conseguia fixar um consultório, não conseguia pegar uma rotina dentro de um CTI, porque a residência ocupa seu tempo integralmente. E dependendo de cada subespecialidade que você escolhe depois da cardiologia, por exemplo, ecocardiograma. Normalmente aqui no Rio, ecocardiograma, a residência dura 1 ano e ela é meio período, ela vai até meio-dia, 3 horas da tarde. Então você tem uma flexibilidade maior. No meu caso da hemodinâmica, foram 2 anos, e a hemodinâmica a gente trata infarto, né? E a gente faz em hospitais públicos a residência. Eu fiz na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto. E a gente atendia infarto, SUS, UPA, os pacientes que entravam infartados no UPA iam drenados para a gente. Então a gente fazia muito procedimento. Tinha dia de sair de lá 10 horas da noite. Não tinha muito uma rotina de horário, porque a gente trabalha mais com emergência. Então depende muito de cada especialidade. A arritmia cardíaca, por exemplo, é uma subespecialidade da cardiologia, você faz depois da carga. É uma especialidade que você pode fazer ela com 1 ano, aí você vai ser uma ritmologista que não vai fazer procedimento invasivo, ela pode levar 2 anos, que aí você já faz os procedimentos invasivos, que é o estudo eletrofisiológico, a ablação, essas coisas, e você pode fazer o 3º ano ainda, que você vai ser vai colocar marca-passo, vai ser o pacemaker. Então, você tem essas, dentro da arritmia, você pode fazer 1, 2 ou 3 anos. Na hemodinâmica, não, são 2 anos. E talvez até aumente mais para frente, assim, isso é uma previsão minha, não tem nada definido, porque os procedimentos valvares estruturais, né, fechamento de CIA e troca valvar, estão chegando cada vez mais para a realidade da hemodinâmica. Está cada vez mais frequente. E na residência de hemodinâmica a gente só trata válvula, só trata a coronária, por enquanto. Entendeu? Então, vai acabar ficando pouco tempo, vai ter que aumentar isso com o tempo. Mas a procura depende muito, porque como eu estava falando, como a carreira, a vida vai passando, né? Às vezes o cara termina a cardiologia e ele já precisa começar a trabalhar, ele já casou, ele tem filho,
e as contas começam a vir, às vezes tem um pai que ele precisa ajudar a cuidar, pagar um plano de saúde, e ele começa tem que trabalhar. Aí ele começa a abrir consultório, e ele fala, pô, vou continuar estudando, ele faz uma residência, de repente, de ecocardiograma, porque ele compra um aparelho de eco, bota no consultório dele, já agrega a consulta dele, entendeu? Então, isso varia muito, varia muito. A carreira médica é muito, muito doída, cara, porque a gente fica muito tempo se preparando e tudo mais, e a gente, na verdade, não tem certeza nenhuma, porque eu terminei a residência de hemodinâmica, eu dei uma assim, sorte, mas também vem muito do que eu me dediquei dentro da residência, de já sair da residência dentro de uma equipe. Mas eu conheço vários hemodinamicistas que se formaram e voltaram da plantão em coronária, foram fazer consultório, porque não tiveram espaço dentro da especialidade, entendeu? Então, assim, a carreira médica é bem complicada. Por exemplo, cirurgia, né? O cara vai fazer cirurgia, ele faz cirurgia geral, depois de cirurgia geral ele vai ficar trabalhando de plantão como cirurgião geral. Normalmente o cara faz cirurgia geral para fazer uma subespecialidade. Aí ele quer fazer cirurgia plástica. Aí ele faz cirurgia plástica. 3 anos. E aí, você acha que quando ele sair, ele vai abrir um consultório e vai começar a operar todo mundo? Ninguém vai procurar ele, porque ele não tem nome no mercado ainda. Não, então ele tem que ser absorvido por uma equipe, ficar trabalhando nessa equipe. Mas aí o cara já tem 35 anos. E a vida está cobrando dele, entendeu? Mas aí quando ele chega lá para os 45, 50, 60 anos, ele vai ser o cara. Se ele seguir essa rotina, ele chega num nível de vida que é difícil você ter em outra carreira, entendeu? Não só financeiramente, mas também o prazer de você ajudar as pessoas, de você atender, de você ver a satisfação das pessoas, de você ser reconhecido como um bom profissional, as pessoas te respeitarem por isso. Isso é muito importante. Mas demora bastante. Eu estou bem longe ainda. Eu vou fazer uma coisa que eu queria passar para vocês, fazer uma complementação aqui, já que vocês não perguntaram, né? Durante o período da faculdade, isso é uma questão que eu tive muito, porque eu sou o primeiro médico da minha família, eu não tive ninguém para conversar, e na minha época não tinha essa interação, né, online que a gente tem hoje, né? Era muito difícil você pegar informação, você perguntava sempre para o cara que estava no período da sua frente. E eu me sentia muito, muito despreparado durante a faculdade, a verdade era essa. Eu tinha medo de ir para emergência, de pegar um paciente grave, eu não sabia entubar, não sabia fazer um acesso profundo, eu não sabia dose de medicação. Na minha época não tinha iPhone, tinha um livrinho que chamava Black Book. E eu nem sou tão velho assim. Você vê como é que a coisa evolui rápido. Então eu tinha muito receio. Não sabia ver eletro, eu tinha medo de eletro, não sabia ver, achava super complicado, eu tinha pavor de cardiologia. E aí eu fui acompanhar um cara que eu estava, acho que no 8º período, sétimo período, 8º período, e comecei a acompanhar, eu estava começando a entrar na parte de... Já não, ainda não. Estava começando a dar as especialidades, né? Pneumologia, cardiologia, e comecei a acompanhar um amigo que era do 12º período, que estava fazendo plantão no fim de semana, num hospital público. Um hospital público pesado aqui do Rio de Janeiro. Eu comecei a ir com ele para emergência. Assim, foi bom, mas foi ruim, porque lá eu vi muita coisa errada que não se faz, mas ainda bem que eu tive o bom senso de saber que estava errado, pegar uma mão ali, mas procurar o certo, sempre estudando, procurando o certo. E eu fazia muito curso também por fora das sociedades, por exemplo, a Sociedade de Cirurgia abria um curso de suturas e punção. Eu ia lá e me inscrevia e fazia. Sociedade de terapia intensiva, abria uma provinha para você ser acadêmico de CTI. Eu ia e fazia. Então eu fiquei 2 anos no CTI cardiológico do Instituto de Cardiologia Luiz de Castro, onde eu comecei a gostar mais de cardiologia, porque eu ficava dentro do CTI, aí chegava um paciente também com ciência cardíaca grave, transplante, coisa e tal. Achei muito interessante ali, foi bom para mim, me deixou mais maduro dentro da cardiologia. E eu tentei provas para emergência, mas como era muito longe da minha casa, eu não me adaptei. Acabei ficando acompanhando um hospital mais perto da minha casa, em parte de emergência também. Só que aí eu dei também uma sorte assim também, porque eu fui o coordenador da emergência, era um cara muito bom, e ele parece que ele me adotou. Ele me levava junto com ele, me mostrava como examinar um paciente, como perguntar, como fazer anamnese. Isso foi muito bom para mim, uma maturidade muito boa que eu tive lá nessa emergência. Não aprendi a funcionar lá, entubar, nada disso, porque era um hospital particular. Mas aprendi mais nesses cursinhos que eu fazia por fora e nesse acompanhamento desse amigo que eu acompanhava
eu tive uma experiência muito boa nesse hospital público, apesar de ter visto muita coisa errada, mas aprendi a funcionar, entubar, tudo isso, né? Infelizmente, é assim que a gente acabava aprendendo naquela época. Hoje em dia, não. Você tem mais acesso a mais cursos com manequim, né? Tem cada manequim perfeito, você faz intubação, curso de intubação difícil. Durante a minha residência de cardiologia, o centro acadêmico, de onde eu fiz a residência, tinha esses cursos, então a CLS, tudo isso, então eu fiz tudo por fora. Nada foi dentro da faculdade. A faculdade não me ofereceu nada disso. A faculdade era só o teórico, né? Os livros, você lê o livro, a teoria para você também aprender, que também é muito importante. Como é que você vai... Você tem que juntar conhecimento para depois você buscar aperfeiçoar, né? Então, a faculdade acho que é para você agregar o conhecimento e depois você aperfeiçoar. Você pode tratar a emergência se você quiser também, né? O cardiologista na emergência, ele é o cara, ele é o procurado, porque dor torácica, eletro, quem vai ver, se tiver um cardiologista, ele vai ser procurado. AVC, cardiologista. Arritmia, cardiologista. É difícil, se você pegar uma pneumonia, não, aí o clínico vai resolver, mas a emergência cardiológica a demanda é muito grande, né? TEP, por exemplo, né? Tromboembolismo pulmonar, é gravíssimo e o cardiologista resolve. Dissecção aórtica, o cardiologista vai ter que definir se é dissecção aórtica ou não, tomar as condutas. Então, se tiver um cardiologista na emergência, ele vai ralar. Se o cara for cardiologista e gostar de trabalhar em emergência, quiser ficar na emergência, na porta de entrada do hospital, com muita chance ele vai ser o chefe da emergência. Ele vai ser o rotina ou então até o coordenador da emergência. E aí é vida de coordenador, né? É como se fosse o dono da empresa, né? Atender telefone em casa e tudo isso. Isso aí acho que sempre você começar a atingir um grau de especialidade, você começar a ser o referência, você começa a perder a sua qualidade de vida. Assim, qualidade de vida, por exemplo, uma vida à toa, por exemplo. Né? Você desligar tudo e ficar em casa vendo filme. Desligar tudo e ir para a praia surfar. A partir do momento que você começa a ter mais responsabilidade, começa a ser mais procurado, isso aí acaba ficando um pouco mais restrito. Eu gosto muito de academia, eu faço jiu-jitsu. Deixo meu telefone para tocar, boto no cantinho, converso com o pessoal, falo, pessoal, se tocar, quebra o galho aí, porque, poxa, tem muita coisa para atender. Normalmente não toca, você consegue ficar 40 minutos, uma hora, se dedicando a uma coisa que você gosta de fazer, um momento para você, consegue ficar bem durante uma hora, assim, mas o dia inteiro não dá. Não dá para você tirar 5 dias e fazer uma viagem e desligar tudo. É complicado fazer isso. Depois você chega num certo nível, né? Mas o cardiologista na emergência rala bastante, cara, porque ele vai ser o cara, ele é o cara do plantão, ele é procurado. Toda eletro vai cair na mão dele, paciente com AVC é dele, é o cara procurado. Emergência, porta de entrada é muita dor torácica, né? Então, é um cara que vai ficar com bastante trabalho. E aí, se você não for na emergência, se você for quiser fazer uma vida mais tranquila, consultório. Consultório você agenda seus dias, você faz a sua vida do jeito que você quiser. Mas os pacientes vão te ligar também. Vão ter dúvida, vão ter assim, reação adversa à medicação, vai te ligar. Às vezes o paciente vai internar por uma descompensação. Vão te ligar também para saber, ou o médico da instituição vai te ligar, ou então até o próprio paciente ou familiar dele. Meu pai internou aqui, teve um AVC, você pode vir aqui vê-lo. E aí fica a seu critério, se você vai ser esse médico disponível ou não. Mas uma coisa eu digo para vocês, o mercado está cada vez mais estreito, né? E muito médico formando, alguns fazendo residência, outros pós. Quanto melhor você fica, mais disponível você está, quanto mais você ama o que você faz e mostra isso para o seu paciente, mais conforto você vai ter para não precisar correr atrás, entendeu? De divulgação, nada disso. A recompensa vem automaticamente, entendeu? Pela sua dedicação. Acho que é isso aí que vocês têm que ter na cabeça sempre.